Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para dar início a mais um estudo dessa manhã. E o nosso estudo dessa manhã tem como tema princípios para a queda, né? E ele está baseado no no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 31. Esse evangelho, irmãos, esse capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 22, ele fala um pouco a respeito dos últimos acontecimentos de Jesus antes da crucificação. E esse versículo ele já começa iniciando o Senhor trazendo uma fala com os discípulos e principalmente para Pedro, né? E a gente vai estar aprendendo com esse capítulo e vamos estar falando sobre algo que nós precisamos nos atentar, né? Vamos falar a respeito da gente romper com alguns princípios que nos levam à queda. Existem princípios que a gente precisa na nossa caminhada romper, porque para a gente não passar pela queda, né? Para a gente não cair. E no versículo 31 já começa o Senhor alertando a Pedro, trazendo uma fala para ele, que diz assim, vamos ler lá o versículo 31. Ele vai dizer assim, Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E aí Jesus disse para Pedro: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então, nós vemos aí, né, a autoconfiança de Pedro e evidenciado nesse versículo, né? Então, o primeiro princípio que nós precisamos romper para que a gente não venha cair, irmãos, é o princípio da autoconfiança, né? Porque o Senhor fala para Pedro, Satanás pediu, né? Satanás pediu para rondar com você como trigo. E ele vai dizer para Jesus que ele estava pronto. A confiança dele de que eu estava pronto para morrer, para a morte, para ser preso, né? Uma autoconfiança em si mesmo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa confiança não pode estar na gente. A nossa confiança ela precisa estar em Deus. Quando a gente começa a achar que a gente pode fazer qualquer coisa baseado em nós mesmos, pode ter certeza que aí vai ser um início para nós cairmos, irmãos. Porque a gente precisa entender que quem traz direção para a nossa vida é o Senhor Jesus, né? A nossa vida é direcionada por Ele, porque foi Ele que nos escolheu, Ele que pagou um preço naquela cruz por nós, não é verdade? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender, um dos princípios que a gente precisa aprender e se livrar dele até mesmo é da nossa autoconfiança. A gente precisa entender que a nossa confiança, ela parte de Deus, né? Porque quando a gente começa, irmãos, o princípio da nossa queda é a gente achar que pode fazer alguma coisa sem Jesus. Né? A gente confia no nosso mérito, na nossa força, na nossa inteligência, em alguma coisa a gente achar. Isso é um princípio para que a gente caia. Um outro momento também que que acontece, que nos leva também a gente a cair, é quando a gente para de orar, né? A gente para de orar, irmãos, pode ter certeza que a queda vem. Quando a gente acha que a gente começa na autoconfiança de que eu posso, e depois quando a gente acha que pode, né,
quando a gente acha que a gente... hoje dá para eu ficar sem orar. Agora eu não preciso, né? Quando a gente deixa de orar, é algo muito sério. Primeiro porque a oração é algo que nos direciona. A oração é aquilo que vem como resposta de Deus para a nossa vida. Sem a oração a gente não consegue ter vida com Deus, porque a nossa conversa, o nosso diálogo vem todo da oração, vem da orientação e da resposta de Deus através dela também. E o interessante que é no versículo 39 do capítulo 22, o que aconteceu com os discípulos, amados? Jesus foi para o monte orar, né? Foi orar. E os discípulos, naquele momento, Jesus pensou que eles estavam orando e Jesus já estava sofrendo os últimos momentos dele para a crucificação. E os discípulos estavam o quê? Dormindo. Quando Jesus acabou a oração, eles estavam ali dormindo, de tristeza. De tristeza. E o Jesus atentou e os alertou que era para que eles orassem, para que eles não caíssem em tentação. Interessante que Jesus estava o tempo todo preocupado, porque Satanás estava querendo roubar deles algo da vida deles, né? E Jesus os alertou que eles precisavam estar orando para que eles não fossem tentados. Vamos ler o versículo 39 para a gente poder testificar isso que está sendo falado aqui. No versículo 39 vai dizer assim, ó: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E aí Jesus se afastou dos discípulos e foi orar. E quando Jesus terminou a sua oração, ele estava em agonia, estava em sofrimento. Quando ele terminou, eles estavam o quê? Dormindo. E aí Jesus, lá no 46, disse para eles, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentação. Porque Jesus sabia que eles tinham a sua fragilidade, né? Sabia que eles eram humanos. Então Jesus estava temendo que alguma coisa acontecesse com aqueles discípulos. Então, amados, o segundo princípio que a gente precisa se atentar para que a gente não caia, para que dele não venha a nossa queda, é a oração. Porque quando a gente para de orar, irmãos, a nossa tendência é como a dos discípulos aqui, é a gente cair, é a gente entrar em tentação, é as coisas começarem a acontecerem. Então, quer ver alguém cair, um crente cair, é um crente também deixar de orar, né? Porque se a gente deixa de falar com Deus, se a gente deixa de buscar a orientação de Deus, se a gente deixa de buscar a ajuda de Deus para tudo, irmãos, a nossa tendência é a gente cair. A gente tá cotado para cair, para queda, né? E um outro também princípio que a gente vai entender aqui que a gente precisa ter um cuidado para a gente não estar enquadrado neles, para que nós não venhamos a cair, é agir por conta própria. E aí, esse aqui tá também aqui no capítulo 22, mas é aqui a partir do versículo 47, aqui do Evangelho, quando Jesus é preso. E aí a gente até sabe, né, irmãos, aquela cena onde Pedro, por sua precipitação, vamos ler para que a gente tenha um entendimento melhor. Versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com espadas?
Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo: Vocês vieram com a espada e porretes como para prender um salteador. Como para prender um salteador, todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Enfim, na verdade, o versículo que eu estava querendo falar é o versículo onde fala que o discípulo cortou, né, a orelha do soldado. Ou seja, ele agiu por conta própria. Então, às vezes, amados, quando a gente começa lá da autoconfiança, a gente acha que a gente pode, né, fazer tudo, e aí depois a gente deixa de orar, e depois a gente começa a agir por conta própria. Fazer as coisas que Jesus não manda fazer, fazer as coisas que Deus não está liberando a gente para fazer. O agir por conta própria, amados, também é algo que nos leva à queda. Primeiro, a gente faz as coisas com uma alta confiança, como se a gente não dependesse de Deus. Depois, a gente para de orar a Deus para saber o que Ele quer, age por conta própria, a nossa tendência é a queda. Com certeza é a queda. E o que aconteceu com Pedro depois que passa tudo isso? Seguiu Jesus de longe. De longe. A gente passa a seguir Jesus de longe. Pedro ali, irmãos, ele estava vivenciando o que Jesus havia falado com ele. Jesus falou que Satanás tinha pedido para mexer com eles ali. E Jesus estava preocupado justamente com isso. Mas quando a gente começa a agir pela nossa própria autoconfiança, né? Quando a gente começa a agir, aí a queda vem. A gente começa a agir pela autoconfiança, a gente deixa de orar, e aí a gente passa a agir por conta própria. Aí o que passa daí em diante? A gente passa a começar a deixar Jesus ao longe. A gente começa a seguir Jesus de longe. O próximo degrau é que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Seguir de longe é apenas um símbolo daquilo que acontece com muitos filhos de Deus hoje, e é verdade. Não estamos envolvidos em um discipulado. A gente não se envolve com nada, irmãos. E o que acontece? A gente começa a servir Jesus ao lado, a gente começa a deixar as coisas. A gente começa a deixar, né? A gente começa a seguir de longe, a gente não vai mais para os cultos, a gente não assiste, mas a gente começa a ficar, Jesus começa a ficar pro escanteio, né? E uma das coisas, aí, amados, e o processo que é da vida de Pedro, que a gente vai vendo nesse capítulo, nessa passagem que antecede a crucificação, a gente vai vendo todo o processo de queda que aconteceu no período na vida de Pedro ali. Porque tudo aconteceu, ele negou a Jesus, ele ficou ao longe de Jesus, ele negou confiar. E o que vai acontecendo? Só vai caindo, né? A preocupação de Jesus era justamente essa. E a preocupação de Jesus ainda continua sendo a mesma conosco. A preocupação de Jesus continua sendo esta, de que nós venhamos a cair, né? E a gente precisa romper com aquilo que a gente tem vivenciado na nossa vida. A gente precisa romper com aquilo que possa nos afastar do Senhor, com aquilo que possa nos fazer cair. Então, nessa manhã, que nós possamos entender isso, que nós possamos estar atento a essa palavra e esse direcionamento, que a gente possa prestar bastante atenção nesses princípios, que venhamos ficar longe deles. Que a nossa vida seja uma vida guiada pelo Senhor, para que a gente não venha cair, né? Nós possamos ouvir a voz de Deus nesse tempo, para que a gente não caia. Que o Senhor possa trazer, através desse texto, através desse estudo, um princípio para a nossa vida, para a gente estar longe dele.
que a gente possa lembrar que nós dependemos dele, que nós precisamos de orar para estar próximo dele e que nós não somos donos da nossa vida e não podemos agir por conta própria. E que jamais a gente tenha uma oportunidade de negar Jesus, que nós venhamos a pensar nisso, em não negar o nosso amado Deus. Amém, irmãos? Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã, que o Espírito Santo possa te esclarecer aquilo que eu não consegui passar, mas que essa palavra possa ter um efeito tremendo na sua vida na manhã desse dia. Que você tenha um dia abençoado, amém? Fique com Deus.